E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de todos os níveis Saiyajins, isso mesmo? Então mais um vídeo de Dragon Ball aí pra gente. Espero que vocês gostem e vamos nessa! Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Bom, todos sabem que os Saiyajins são uma raça guerreira, naturalmente agressiva, foram quase que totalmente exterminados por Freeza. Eles têm um papel central em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, após ser revelado que o protagonista, Goku, é na verdade um Super Saiyajin, que foi mandado para destruir a Terra. Os Saiyajins envelhecem muito mais lentamente que os humanos. Segundo Vegeta, no mangá Dragon Ball Super 7, aos 80 anos os Saiyajins alcançam seus picos de desenvolvimento, algo equivalente a 30 anos humanos. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma de suas transformações. A primeira que todo mundo conhece é o Saiyajin, nível comum de todos os indivíduos da raça Saiyajin. São caracterizados por pele avermelhada morena, cabelo e olhos sempre pretos e uma cauda de macaco, isso mesmo, uma cauda de macaco, todo mundo já percebeu, né? Possuem a habilidade de aumentar drasticamente o poder quando são feridos gravemente e se recuperam, o chamado Zenkai. Habilidade temida até por Freeza, já que ela dá aos Saiyajins a capacidade infinita de aumento de poder. Temos por segundo o Ozaru. Quando os Saiyajins possuem a cauda e entram em contato com um astro, como por exemplo a lua da Terra, eles se transformam em um macaco gigante. Exatamente, o Ozaru no caso. Essa transformação aumenta o poder base dos Saiyajins na fase normal em 10 vezes. Chegamos então a Super Saiyajin, o nível lendário de transformação que aumenta o poder de Saiyajin na forma normal em 50 vezes. Todos os seus atributos de poder sofrem aumentos. Essa forma é alcançada quando o indivíduo Saiyajin de poder superior se enfurece. O seu cabelo fica dourado ou loiro e seus olhos verdes. Sua aura passa a apresentar um tom dourado amarelado. Indivíduos que chegam nessa fase: Goku na luta contra Freeza após a morte de Kuririn, Gohan treinando com seu pai na Sala do Tempo, o Vegeta treinando após a aparição de Mirai Trunks, Trunks e Goten de forma natural, e Mirai Trunks não sabe, o Mirai Gohan também não sabe, Bardock na spin-off e o Broly na spin-off também. Agora temos duas transformações que são muito interessantes, que acabaram descobrindo aí, né, por acaso, que é o Super Saiyajin Dai Ni Dankai. Bom, vamos começar por essa, né? Devemos frisar que isso não é exatamente um novo nível Saiyajin. Essa e as outras definições entre os níveis Super Saiyajin 1 a Super Saiyajin 2 são definições criadas nos Daizenshus, mas na série são tratados apenas como formas para superar o próprio poder Super Saiyajin, deixando-o no limite, no caso, né? Tanto que Goku é bastante específico ao mostrar todos os níveis de Super Saiyajin para Buu, mostrando do 1 ao 3, sem subdivisões. Na verdade, seria uma espécie de técnica ou condição, como o Kaioken, por exemplo. Diferente dos outros níveis, o Super Saiyajin, onde o fator emocional é muito importante para que alcance determinado nível Saiyajin, caracterizando sua transformação. Até Cell era capaz de fazer essa tal técnica, né? Por isso, não se deve classificá-lo como um nível, e sim uma tentativa de superar os poderes de um Super Saiyajin. Voltando para o Super Saiyajin Dai Ni Dankai, este é o potencial máximo que o Saiyajin alcança como um poder de difícil controle e com um aumento considerável de massa muscular. Trunks e Vegeta alcançam esse nível, assim como Goku dentro da Sala do Tempo. Se considerarmos as condições, estágio, nível de Broly como uma evolução desta, pode-se dizer que dentre os Saiyajins que conhecemos, Broly provavelmente alcançou e foi o primeiro a aprender esta condição. De fato, indivíduos que chegaram nessa fase, Goku alcançando na Sala do Tempo, como mencionado, Vegeta também na Sala do Tempo, Mirai Trunks alcança na Sala do Tempo também, e Broly na spin-off.
Chegamos a outra condição, que é o Super Saiyajin Dansan Dankai. Não confundir com o Super Saiyajin 2, nem com nenhum outro nível, muito menos classificá-lo como um dos níveis. Essa condição conta em superar o potencial máximo alcançado com o Super Saiyajin Dansai Dankai, provocando um aumento anormal na massa muscular para se importar ainda mais força, mas em compensação reduzindo drasticamente a velocidade. Isso mesmo, a gente tem uma perda de velocidade total, mas a massa muscular é incrivelmente aumentada. E a perda graduada do próprio poder liberado. Já que não tem muito controle da energia, esse tipo de transformação é usado por outros personagens como Freeza e Cell quando estão próximos da derrota. Essa transformação nos mostra que a velocidade e o Ki não crescem na mesma proporção em Dragon Ball. Indivíduos que chegam nessa fase são Goku, que alcança na Sala do Tempo, como já foi mencionado, Vegeta, que também alcança na Sala do Tempo, Mirai Trunks e Broly na spin-off. Chegamos então finalmente na Super Saiyajin Full Power. Essa seria apenas o estado de Super Saiyajin 1 em seu limite máximo, sem a necessidade de aumentar sua massa muscular para portar tamanha força e tampouco demonstrar qualquer sinal de nervosismo ou fúria caracterizado do Super Saiyajin 1 e dos demais. Com isso, tem-se total controle da energia sem qualquer desvantagem, tanto físico quanto emocional, e tampouco perda de velocidade, uma coisa que é muito incrível. Além disso, foi por meio dessa manutenção do Super Saiyajin que Goku descobriu que essa era a maneira de superar de vez o próprio nível Super Saiyajin, tendo Gohan como exemplo disso durante seu treinamento com ele neste estado na Sala do Tempo. Goku e Gohan foram os primeiros a utilizar dessa condição. Com este estado pode-se ficar por dias na forma de Super Saiyajin 1, sem qualquer prejuízo para o realizar. No caso, não tem desgaste nenhum. O cara pode ficar de boas lá sem problema. Aparentemente as diferenças são consideráveis diante do Super Saiyajin comum. Os traços dos personagens neste estado lembram de quando em suas formas normais, com uma coloração ligeiramente diferente, mas ainda assim dourada. Provavelmente conceito atribuído pela equipe responsável pelo anime. Bom, essa condição pode ser observada durante todo o prelúdio do Cell Games e durante o próprio combate de Cell e Goku e Cell e Gohan. Antes destes transformar-se em Super Saiyajin 2, também pode ser visto este estágio em outras ocasiões, no caso alguns fillers, como no 8º filme de Dragon Ball Z, onde Goku e Gohan enfrentam Broly nesta forma, e no 9º filme de Dragon Ball Z também, onde Gohan enfrenta Bojack e seus lacaios nesta mesma condição. Em outros momentos, dentro da cronologia da série, a saga de Buu, Goku e Gohan também utilizam desta condição, o que reforça que o Super Saiyajin Full Power não é um nível Super Saiyajin próprio, mas sim o domínio total, sem qualquer prejuízo do nível Super Saiyajin 1. Após o início da saga de Buu, esse é o nível mais utilizado na série. Bom, então sabemos que eles podem viver normalmente utilizando essa forma sem ter nenhuma treta, nenhum problema, né? Indivíduos que chegam nessa fase são Goku e Gohan, alcançam também na Sala do Tempo. Vegeta alcança após a luta contra o Cell. Goten e Trunks, sua transformação se dá quando ainda criança, sem que haja necessidade de se enfurecer ou passarem por grandes dificuldades, já na forma Full Power. Provavelmente isso se deve ao fato de Goku e Vegeta já serem Super Saiyajins quando copularem com suas esposas. Então a genética se passa adiante. Super Saiyajin 2, este é o segundo nível que um Saiyajin pode alcançar. Gohan foi o primeiro a alcançar visivelmente esse nível durante a batalha com Cell, mas para Goku já era algo que o mesmo tinha convicção de que seu filho era capaz de alcançar, dando a entender que a transformação tenha ocorrido durante o treinamento de Goku e Gohan na Sala do Tempo. É similar ao Super Saiyajin, onde a raiva e o ódio desencadeiam a transformação, sobrepassando o nível de Super Saiyajin. A diferença física é um pequeno aumento no cabelo
pequenas ondas elétricas em volta do corpo e os olhos mais puxados e detalhados. Há um enorme aumento da força, velocidade e resistência comparado ao Super Saiyajin 1. Vegeta e Goku também podem alcançar este nível. O nível Super Saiyajin 2 mexeu tanto com Gohan durante os Cell Games que, ao perceber o quanto o Cell era bem inferior a ele, assumiu uma postura extremamente arrogante perante ao próprio, o que lhe custou a vida de seu pai Goku, em uma tentativa desesperada de Cell em explodir a Terra para assim não ser derrotado por Gohan. Lembrando que Gohan alcançou este nível tendo pleno controle do nível Super Saiyajin, passando pelo mesmo trauma de sofrimento e raiva que desencadeou as transformações dos outros Saiyajins. O nível de transformação que multiplica o poder de Saiyajin na forma normal em 100 vezes, ou seja, é 2 vezes mais forte que o Super Saiyajin 1. Indivíduos que chegam nessa fase é Goku treinando no outro mundo, Gohan lutando contra Perfect Cell depois da morte do Android 16, Vegeta quando Babidi libera seu poder oculto. Super Saiyajin nível 3. Bem diferente dos outros níveis, o Super Saiyajin 3 é alcançado por meio de muito treino. Durante o tempo que Goku treinou no paraíso, após a saga de Cell, Goku aprendeu como passar para o terceiro nível de Super Saiyajin. Isso traz ainda mais força e velocidade, porém exige muito do realizador, já que exige bastante tempo para realizá-lo e quando consegue, consome muita energia e rapidamente, inclusive a energia da vida. Exatamente. Goku reduziu drasticamente seu tempo na Terra, concedido por Ema por realizar essa transformação. Fisicamente, a diferença é mais cabelo e a ausência de sobrancelha, e grandes descargas elétricas, como as do Super Saiyajin 2, por exemplo, são observados nessa transformação. Apenas Goku conseguiu alcançar este nível normalmente. Entretanto, a eficácia deste nível se deu na primeira vez em que vimos quando Goku lutou com seu corpo físico, porém ainda morto, decorrente da batalha com Cell. Tanto que ao tentar utilizar a transformação na luta final contra Buu, Goku, já vivo, não consegue manter a transformação em seu máximo. Trunks fundido com o Goten alcança este level, mas apenas desta forma, tendo como pano de fundo para sua transformação o efeito de comicidade da saga. Apesar do treinamento que os dois tiveram na Sala do Tempo, além disso, a transformação reduz drasticamente o seu tempo de fusão, de 30 para 5 minutos. Exatamente. Trunks chama essa transformação de Ultra Super Saiyajin no mangá. Considerando os fillers, podemos ver no 12º filme de Dragon Ball Z o nível Super Saiyajin 3 durante a batalha de Goku, ainda morto contra Janemba, e de Gotenks contra os invasores do inferno. E no 13º filme de Dragon Ball Z, onde Gotenks utiliza dessa transformação em Super Saiyajin 3 contra o Hydreigon. No mangá, o nível Super Saiyajin 3 é o mais poderoso dos níveis alcançados da série. É o nível Saiyajin mais poderoso de todo o mangá, até o Dragon Ball Super. Seu poder é tão grande que a sua utilização exige muita energia, multiplica o poder base de um Saiyajin em 400 vezes, ou seja, é 4 vezes mais forte que o Super Saiyajin 2.